Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o poema O Operário no Mar, de Carlos Drummond de Andrade. Este que é um vídeo que faz parte do nosso projeto anual sobre Carlos Drummond de Andrade, que é o poeta do ano aqui no canal. Então, ao longo de todo o ano de 2021, traremos um vídeo por mês sobre algum aspecto, sobre um texto em específico do autor, e é isso que faremos hoje. Analisaremos o poema O Operário no Mar, que está presente aqui na sua reunião de obras de poesia, chamada Nova Reunião, 23 livros de poesia, mas que foi publicado originalmente na obra Sentimento do Mundo. Então vamos tratar do poema, falar de algumas de suas características e, claro, quando for necessário, também recorrer à crítica literária para elucidar algum ponto que necessite de maiores esclarecimentos. Então o vídeo vai estar bem bacana, já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar e, claro, gente, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações para que vocês sejam informados dos futuros vídeos. Então bora lá. Bom, gente, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você que se interessar por adquirir o livro, tanto este aqui que eu estou apresentando hoje, como também o livro original, Sentimento do Mundo, em que o poema foi inicialmente publicado. Eu vou deixar o link das duas obras aqui na descrição do vídeo e, claro, comprando pelo meu link você ajuda a manter este canal, tudo bem? Eu começarei fazendo a leitura do poema e em seguida nós passaremos para os comentários. O Operário no Mar. Na rua passa um operário. Como vai firme? Não tem blusa. No conto, no drama, no discurso político, a dor do operário está na sua blusa azul, de pano grosso, nas mãos grossas, nos pés enormes, nos desconfortos enormes. Esse é um homem comum, apenas mais escuro que os outros e com uma significação estranha no corpo, que carrega desígnios e segredos. Para onde vai ele, pisando assim tão firme? Não sei. A fábrica ficou lá atrás. Adiante é só o campo, com algumas árvores, o grande anúncio de gasolina americana e os fios. Os fios, os fios. O operário não lhe sobra tempo de perceber que eles levam e trazem mensagens que contam da Rússia, do Araguaia, dos Estados Unidos. Não ouve, na Câmara dos Deputados, o líder oposicionista vociferando. Caminha no campo e apenas repara que ali corre água, que mais adiante faz calor. Para onde vai o operário? Teria vergonha de chamá-lo meu irmão. Ele sabe que não é, nunca foi meu irmão, que não nos entenderemos nunca. E me despreza. Ou talvez seja eu próprio que me despreze aos seus olhos. Tenho vergonha e vontade de encará-lo. Uma fascinação quase me obriga a pular a janela, a cair em frente dele, sustar-lhe a marcha, ou pelo menos implorar-lhe que suste a marcha. Agora está caminhando no mar. Eu pensava que isso fosse privilégio de alguns santos e de navios. Mas não há nenhuma santidade no operário. E não vejo rodas nem hélices no seu corpo, aparentemente banal. Sinto que o mar se acovardou e deixou-o passar. Onde estão nossos exércitos que não impediram o milagre? Mas agora vejo que o operário está cansado e que se molhou, não muito, mas se molhou, e peixes escorrem de suas mãos. Vejo-o que se volta e me dirige um sorriso úmido. A palidez e confusão do seu rosto são a própria tarde que se decompõe. Daqui a um minuto será noite e estaremos irremediavelmente separados pelas circunstâncias atmosféricas. Eu em terra firme, ele no meio do mar. O único e precário agente de ligação entre nós, seu sorriso, cada vez mais frio, atravessa as grandes massas líquidas, choca-se contra as formações salinas, as fortalezas da costa, as medusas. Atravessa tudo e vem beijar meu rosto, trazer-me uma esperança de compreensão. Sim, quem sabe se um dia eu compreenderei.
Bom, num primeiro contato com o texto, um elemento que já chama atenção de cara é a estrutura dele. Ou seja, nós temos aqui um poema em prosa, tá? É um texto que não tem versos comumente presentes em poemas, mas sim de um texto corrido mesmo, que se aproxima muito até da estrutura de um conto. Mas sim, nós podemos dizer sim que estamos diante de um poema em prosa, no caso, como se costuma dizer em crítica literária. E aí algumas pessoas podem perguntar, ué, mas a poesia pode acontecer dessa forma? Pode, tá, gente? Inclusive, existem dois momentos em que poesia e prosa se casam de uma forma bem peculiar. Um deles é quando estamos falando de poemas em prosa, e o outro é quando estamos falando em prosa poética, tá? Claro, cabe aqui futuramente, talvez, vídeo específico sobre esse tema, as aproximações e as diferenças entre o poema em prosa e a prosa poética. Porém, no vídeo de hoje cabe apenas citar que este texto de Carlos Drummond de Andrade, ele não é uma prosa poética, tá? Mas sim um poema em prosa, porque digamos que este texto de Carlos Drummond de Andrade, ele mantém a natureza da poesia, mas se materializa, se concretiza com a estrutura típica da prosa. Quando isso acontece, nós estamos sim diante de um poema em prosa, tá? Aquele poema, aquele texto que ainda é, nos dizeres do crítico literário Marçom Moisés, que eu sempre utilizo aqui no canal, é aquele poema que mantém o foco no eu do poeta, que não se volta para a exterioridade propriamente dita. E nós já vamos comentar isso. Pode até parecer que o foco aqui em si é o operário, mas na verdade não, o foco ainda continua sendo o eu. E por ser a expressão do eu, ele se aproxima mais da poesia do que da prosa. E a respeito do poema em prosa, cabe citarmos aqui um trecho de Marçom Moisés, em que ele diz que o ritmo segue uma modulação mais atenta às unidades melódico-semântico-emotivas que a sintaxe, e muitas vezes os segmentos frásicos articulam-se com relativa simetria, que lembra a regularidade do verso. E o eu impera sobre o não-eu. Em síntese, o quadro próprio da poesia configura-se nitidamente no poema em prosa. E é o que nós temos aqui no texto de Carlos Drummond de Andrade. Nós temos o quadro próprio da poesia. A estrutura sintática do texto, com seus períodos curtos, lembra sim o verso, embora a estrutura seja, na mancha gráfica que forma na página, uma estrutura de prosa. Só para citar um exemplo de prosa poética, eu vou trazer aqui um pequeno trecho deste livro, o romance Rei Negro, de Coelho Neto, um dos autores brasileiros mais famosos ali no início do século XX. É um autor bem interessante, futuramente eu posso até trazer este romance aqui no canal, mas só para citar um exemplo de prosa poética, eu vou ler um trecho do seu livro. Na banda direita, em contraste, tudo era viço e frescura, desde a relva, muito verde e úmida, até as franças das árvores copadas que abriam largas sombras mosqueadas de soalhas e estrias de sol. O córrego sonolento, ilhado de espumas vitrificadas em bolhas rútilas, descia vagaroso sob o vôo irrequieto das libélulas, rebalsando frocos ao longo das margens ou condensando-os em torno das lavadeiras, brancos, rendados como folhos da camisa que se lhes houvesse escorrido dos ombros, amontoando-se-lhes em volta da cintura. Bom, vejam que aqui nós temos uma descrição repleta de adjetivos, de termos com sonoridade acentuada, o que, sim, aproxima o texto muito da sonoridade da poesia. Mas isso aqui é um texto voltado para o não-eu, ele visa narrar uma história, no caso aqui do escravo Macambira, mas ele não está voltado para as impressões que uma determinada realidade causa numa subjetividade. Entendem a diferença? Então, na prosa poética, poesia e prosa se casam, mas o que prepondera é a prosa. Já no poema em prosa, poesia e prosa também se casam, mas o que prepondera é o olhar da poesia, aquele olhar que é lançado para dentro de um eu lírico e não para a realidade exterior. Aí você diz, Wesley, mas aqui, inegavelmente, nós temos o foco colocado no operário.
Eu diria que não, tá, gente? Eu diria que aqui o operário é apenas o mote para o eu lírico fazer reflexões sobre seu lugar na sociedade, sobre sua relação com os demais indivíduos que estão com ele naquela sociedade, mais especificamente de classes diferentes, sua culpa diante da impossibilidade de fazer uma mudança, de não saber fazer uma mudança nesse quadro social. Parece que é esse o objetivo. É o conflito que se dá no eu lírico após ver esse operário. É isso que está no foco deste texto, e não necessariamente o operário em si. Este poema eu vejo ele como dividido em partes, tá? Numa primeira parte ele contempla o operário e ele vai se dando conta de que aquele operário ele é um pouco diferente dos lugares comuns pintados na sociedade, né? No conto, no drama, no discurso político. Por quê? Porque este operário ele é um ser humano comum. Primeiro, ele não tem aquela blusa, né? Ele não tem a blusa de pano grosso, que é característica de um trabalhador de fábrica e etc. Ou seja, já não entra naquele estereótipo, naquele modelo, né? Em que as pessoas veem muito mais uma série de bonequinhos todos iguais entrando ou saindo de uma fábrica do que as diferentes individualidades. Então ele já começa aqui constatando que este operário ele não tem nada de um robozinho, um autômato que simplesmente está como os outros ali, como pequenos bonequinhos entrando e saindo de uma fábrica. Ele é diferente. Esse aí, primeiro, nem está na fábrica. A fábrica ficou lá atrás. Ele não está indo para um dia de trabalho, ele não está num momento de trabalho. Aliás, o eu lírico se dá conta, neste momento de contemplação, que o operário é mais do que um operário. Ele é um ser humano comum, ele é uma pessoa como qualquer outra. E é justamente esta contemplação inicial que se dá nessas primeiras linhas do poema que vai conduzir o eu lírico a olhar para dentro de si. Neste susto inicial que ele tem ao ver que este operário difere, ele começa a fazer indagações um pouco maiores. E ele percebe que este operário ele passa alheio às coisas e à realidade que está envolvendo aquele operário, né? Ou seja, ele não percebe, e aí ele traz a questão dos fios, né, com as informações, com, enfim, notícias da história, a história que pululava naquele momento em que Drummond escreve esse poema. Afinal de contas, nós estamos ali no começo da Segunda Guerra Mundial, então a história estava efervescente, mas o operário está alheio a tudo aquilo, né? Ele até coloca, né, que o operário apenas repara que ali corre água, que mais adiante faz calor, ou seja, é como se fosse aquele indivíduo que de tal forma está sujeitado pela sociedade e pelas condições que lhe são impostas, que meio que perdeu seu caráter reflexivo. É sim um ser que só tem as impressões que os 5 sentidos lhe proporcionam, né? Ele apenas sente o calor, sente o frio, observa a água que ali corre, escuta talvez os barulhos, mas ele não para pensar em seu lugar no mundo e nas relações que daí resultam. E quem faz isso, na verdade, é o eu lírico. O eu lírico assume para si esse papel de refletir a partir desta imagem tão diferente de um operário que não está operando máquinas, mas sim que está se dando ali um momento de passeio descompromissado pelo mar. Ele vai parar para refletir sobre sua condição diante daquela pessoa, sua condição diante da desigualdade, das lutas de classe, enfim, uma série de questões que nós podemos levantar a partir deste poema. E é deste contraste entre ele, que está refletindo sobre si, sobre o operário e, de certa forma, sobre a sociedade, e este operário que, enfim, assujeitado que está, não tem tempo, não tem oportunidade, não tem talvez consciência para refletir sobre seu papel e seu lugar no mundo, que ele vê o abismo que os separa. E ele diz: teria vergonha de chamá-lo meu irmão. Ele sabe que não é, nunca foi meu irmão, que não nos entenderemos nunca. E este não entendimento ele é compartilhado por ambos. Da mesma forma que o eu lírico não entende o operário, não é capaz de entendê-lo devido à distância social, cultural, enfim, que os separa,
o próprio operário também seria incapaz de entendê-lo. E é aí que vem a culpa que o eu lírico sente diante desta situação. Ele diz, e me despreza por não entendê-lo. Ou talvez seja eu próprio que me despreze aos seus olhos. Tenho vergonha e vontade de encará-lo. Esta culpa chega ao ponto de tentar ajoelhar-se diante dele, né? E pedir que pare a sua caminhada, que talvez tente conversar com ele, estabelecer ali um diálogo em que ambos possam se compreender, em que ambos possam compartilhar inquietações, experiências, enfim, que esse entendimento possa surgir, embora, claro, é inútil, né? O próprio desenrolar todo do texto demonstra que esse entendimento jamais virá. E o objetivo de Drummond é justamente isso, enfatizar que neste modelo de sociedade em que o operário é aquele cidadão como um autômato que não tem vida própria, que é visto apenas como parte, como peça de um mecanismo fabril com sua farda, todos iguaizinhos, assujeitados e alheios ao mundo. Enquanto isso acontecer, não poderá haver entendimento, não poderá haver compreensão entre uma situação e outra. A situação do eu lírico, a classe do eu lírico, a posição do eu lírico e a situação, a classe, a posição em que o operário está. Claro, eu lírico e operário representando não apenas individualidades, mas, enfim, grupos sociais, né? Categorias, classes de indivíduos. E a imagem que ele cria em seguida, né, mistificando a figura do operário, é muito interessante. Ele vê o operário quase que pairando sobre a água, né? E ele diz que até aquele momento ele imaginava isso sendo possível apenas para santos e para navios, talvez aí recuperando a imagem bíblica, né, de Jesus sobre as águas. E, enfim, isso é uma forma de meio que, apenas no poema, talvez, mas dar ali um momento de destaque para essa figura que é tão esquecida e tão invisível para a sociedade. Naquele momento, o eu lírico vê o operário numa forma quase que superior, quase que santificada. Isto muito devido à sua culpa, né? Ele tenta envolver o operário nesta aura mística como uma forma de buscar superar este abismo que irremediavelmente se coloca entre eles. E desta visão em que o mar se acovarda e o permite passar, resulta ali ele suspendendo as mãos e escorrendo de suas mãos águas e peixes, né? É uma imagem bem interessante, bem bonita. E logo em seguida vem o sorriso do operário para ele. Um sorriso que, muito ao contrário de aproximá-los, em decorrência disso poderia haver um ponto que suscitasse uma aproximação, um diálogo entre os dois. Na verdade, não. Esse sorriso ele vai permanecer como único elo entre essas duas pessoas e, num plano macro, essas duas realidades que estão tão irremediavelmente separados pelas circunstâncias que se dão, que ele aqui chama de circunstâncias atmosféricas, mas que podemos também citar como circunstâncias sociais, circunstâncias humanas, circunstâncias históricas. E ele termina o poema falando deste sorriso que não, no fim das contas, não aproxima, mas que sim, estabelece um pequeno elo ali entre essas duas subjetividades tão distintas, tão complexas na sua distinção também, não são simplesmente distintas por um aspecto, mas por toda uma realidade que os envolve. Este sorriso ele vem beijar o rosto do eu lírico e deixa ali o desejo de que talvez, quem sabe um dia, o compreenderei. Ou seja, será que um dia, numa outra situação social, num outro complexo que envolva operários e eu líricos, em que envolva minha classe e a dele, será que poderemos, neste momento, nos entender? Será que a distância e o abismo entre nós se fará menor, se fará menos evidente? E esta compreensão, este tomar o lugar do outro, este diálogo possível possa realmente
se dar e acontecer, né? Então, percebam que é um poema que, como vários de Carlos Drummond de Andrade, dialoga com questões sociais, questões históricas, um poema que nos ajuda a refletir sobre nossa relação com outros seres humanos, nossa relação enquanto seres que, inseridos numa sociedade, muitas vezes não nos damos conta da forma como somos reféns, do complexo que se forma e que muitas vezes até querendo não conseguimos superar. Por mais que busquemos, abrindo os olhos no momento de epifania, como este aqui do eu lírico, por mais que busquemos entender aquele que está tão distante de nós, sejamos nós mais afeitos à condição do operário ou do eu lírico, mais próximos da condição de cada um deles, por mais que tentemos, não é possível compreender, enfim, este modelo social, que sim, pode resultar numa culpa, mas uma culpa que não é efetiva, que não operacionaliza nada definitivo, que transforme, que possa transformar. Afinal de contas, como? O próprio eu lírico demonstra o tempo todo que não sabe como chegar nesse operário, como buscar um diálogo. Isso pode se refletir em várias outras perguntas, né? Como ajudá-lo, como ajudar a transformar sua situação, como ajudá-lo a sair da situação de assujeitado e inseri-lo de uma forma melhor dentro da sociedade, dentro desse contexto histórico, como fazê-lo não apenas passar sensitivamente pelas ruas, mas operar numa reflexão e num pensar sobre seu papel, sobre o contexto histórico, sobre os acontecimentos que estão se dando no mundo. Então, todas essas reflexões vêm à tona com este poema e nos mostram que o eu está aqui presente. O eu é o grande foco. O eu do eu lírico que entra em crise neste momento, devido a esta imagem inicial que lhe faz, ao longo de todo o texto, refletir sobre seu papel e o papel do outro, e a relação que ambos constituem, ou que não chegam a constituir, neste complexo social em que ainda hoje estamos inseridos. E por isso que este poema é tão atual, como muitas das obras de Carlos Drummond de Andrade, aliás, como muitas das obras da grande literatura, né? Que supera as barreiras do tempo. Então temos aqui um belíssimo poema em prosa de Carlos Drummond de Andrade. Acredito que corresponde muito bem trazer este poema para o nosso mês de fevereiro, dedicado a Eu Poeta, representar a grandiosidade de Drummond com uma forma nova, mas com temas muito recorrentes em sua poesia. Um poema que mostra bem a face social e a preocupação de Drummond em relação aos acontecimentos do seu tempo, os acontecimentos sociais que o envolviam. Então, gente, eu agradeço muito a audiência de vocês e espero que estejamos juntos nos futuros vídeos a respeito deste grande poeta brasileiro que é Carlos Drummond de Andrade. Agradeço muito o apoio de todos vocês, o engajamento de todos vocês nos meus vídeos e no meu canal e até o próximo.